Ele era moço, muito moço. Um moço que acreditava no sonho e amava a música. Ele era um moço que, professor embora, lecionando na aplicação, respeitado pelos alunos, estimado pelos colegas, um dia largou o magistério onde transmitia seus conhecimentos especializados para se dirigir aos moços da sua idade, moço que era, usando da linguagem que os moços entendiam. Amava os Beatles e com eles se correspondia dos States, trazendo gravações ainda ignoradas por aqui, e as divulgava e promovia. Gordo, enorme, tinha a bondade dos gordos, a sabedoria dos estudiosos, a seriedade dos que creem. E ele acreditava na música mais do que tudo como fator de aglutinação dos jovens. Ele era moço e cedo se projetou. Seu nome, sério e grave, quase ignorado ficou. Mas quem não conhecia o Big Boy? Que não hesitava em usar camisas berrantes, jaquetas coloridas, projeção exterior de sons e ruídos que dentro de si trazia. Foi o criador dos bailes com gravações que só ele tinha. Foi o criador de expressões que populares se tornaram. Nós, para ele, éramos o Crazy People. Hello, Crazy People. Mas de crazy ele não tinha nada. Era apenas um moço que amava a música, que da música viveu e talvez com a música tenha morrido. Tão contagiante era que dentro em breve, quem sabe se os sons harmoniosos e serenos da paz celestial não se transformarão num agitado soul. Big Boy, meu amigo, nesta hora para você não há lágrima, e sim um abração. Hello, crazy people! No ar, Big Boy Show! E às 6 horas era o grande momento, que entrava no ar o programa do Big Boy. E ele entrava todo dia da mesma maneira. Falava, aqui quem fala é Big Boy, e a Mundial é show musical. E era um programa super animado, com uma operação rapidíssima, e músicas pra cima, e era onde havia os grandes lançamentos, tudo que estava saindo lá fora era lançado no programa do Big Boy. E o Big Boy tinha uma tendência a tocar músicas dançantes, muitas músicas. Ou música pop, música comercial, música que tinha 3 minutos de duração. Existia um rádio antes do Big Boy e um rádio depois do Big Boy. Ele mudou toda uma linguagem do rádio no Rio de Janeiro e no Brasil. O Newton recebia, os amigos traziam, eles trocavam discos importados. Ele um dia pegou esses discos e levou lá no Rádio Tamanho. Por que vocês não tocam isso aqui? Aí o programador lá riu, e ele levou a segunda vez, levou a terceira vez, levou a quarta vez. Acabaram contratando ele para ser programador da rádio. Transformou a Rádio Tamoio, quer dizer, nos horários que ele fazia a programação, numa rádio mais dirigida para a garotada. A linguagem não. Um dos programadores, um dos melhores programadores da rádio, era justamente o Newton. E ele era especialista em música pop. E tinha na casa dele raridades, como dizia no Brasil, que é discos que até nem tinham sido lançados comercialmente nos Estados Unidos. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é show musical! Bom, aí o Roberto Marinho comprou a rádio do Zaru, na Mundial, que era uma emissora só de Jesus está chamando, copo d'água, dava sopa dos pobres. A emissora tinha totalmente essa imagem religiosa. Bom, então a minha função na Mundial era mudar do dia para a noite a imagem da emissora. Aí criei um esquema chamado Mundial é show musical. De 15 em 15 minutos entrava um show diferente, de música francesa, brasileira. O Reinaldo Jardim contratou o Newton
como programador da rádio. E as músicas mais novas, mais modernas, tinha que ter alguém para apresentar. Aí ele colocou o Newton para apresentar, com o nome de Big Boy. Aí o Newton ganhou um horário como disc jockey, às 3 horas da tarde, fazendo um programa chamado Big Boy Show. Mas ele reclamava muito que os locutores pronunciavam os nomes em inglês tudo errado. Então é fácil, eu falei para ele, vai pro microfone. Ele era super tímido. Depois ele embalou e fez um sucesso que alavancou a Mundial e conseguiu os primeiros lugares de audiência. Aí que ele mudou a linguagem do rádio, porque ele começou a falar pra garotada. E a música que ele tocava era a música voltada pra rapaziada da Zona Sul, né? E os lançamentos, né? O que estava acontecendo no mundo. Ainda, né? Colocou uma coisa que também não colocava no rádio, muito efeito sonoro, né? De galinha, né? Tiro, isso eles não faziam, né? Então isso chama a atenção. E a linguagem, falando gíria, falando pro jovem. A linguagem da rádio começou a se transformar para você falar pro jovem. Mudou totalmente o rádio. Tá bom, aí chegou lá o Big Boy. Eu tô vendo a imagem dele. Chegou lá uns 10 minutos antes. Você que é o João, o Humberto Reis falou contigo, então eu vou fazer um programa. Isso não vai dar certo. Aí eu olhei para aquele cara, a blusa toda estampada, com uma malinha. Onde aquilo ali era segredo de Estado, aquela mala. Depois eu vim saber que aquilo ali era segredo de Estado. Não, os meus discos são todos em 45. Eu toco um ou outro, 33. Eu digo, que eu fui amarrar meu cavalo, 45. Eu não que eu nem tocava 45. Ele tinha os buracos que ele falava, onde ele ia buscar os discos. Isso era um segredo de Estado, porque ele não ia entregar esse ouro para ninguém. Ele sabia exatamente sebos em Londres, né, em Nova York. Ele sabia exatamente onde ia buscar os grandes sucessos. Fora isso, o nome dele começou a crescer lá fora como o grande comunicador do rádio brasileiro para público jovem. E as próprias gravadoras, então, tinham interesse em procurá-lo ou encaminhar para ele material. O Big Boy também foi responsável pelo crescimento da música estrangeira no Brasil. Normalmente um disco para chegar aqui no Brasil demorava de 2 a 3 meses. Ele abreviou esse espaço de tempo, tocava mais ou menos na mesma época do lançamento. Rapaz, olha, era muita gente trazendo disco, era comissário de bordo, comissária aeromoça, ele mesmo viajava. Como é que vai ser a abertura? Aí disse, olha, eu tenho esse disco aqui, outro disco 45, eu disse, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Aí eu vou apresentar, aí tu entra, sobe a música, o prefixo, aí desce o prefixo, eu falo, anuncio a primeira música. Aí quando eu abri o microfone pro cara se transformou totalmente. Alô, cara, que fala bem, cara, esse cara é doido mesmo. Esse é o som da Mundial, super quente, o balanço de Big Boy, 10 anos de rock and roll, e aí vem do Harrison Band, 16 Cars. Eu fui programador da Rádio Tamanho, eu entrei nisso, uma roda viva. Um dia descobriram, você é maluco, eu concordei, eu sou. Quer dizer, eu acho que é um meio de ganhar vida como outro qualquer, como andar de bicicleta em cima de um fio. Eu falei para ele, usa a linguagem da juventude, ele está usando uma linguagem de locutor. Para locutor por locutor, põe o outro, entende? Aí começamos a conversar, chegamos a essa fórmula, né, de ele endoidar, né? Então a linguagem dele se tornou muito popular no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Big Boy, super quente, e aí vem Tubular Bells, Jam Boys Orchestra, o tema do exorcista dançante. Nossa, uma coisa, eu vou gravar numa fita, uns ruídos aí para soltar nesse programa. Aí, no dia seguinte, ele... Alô, que fala Big Boy, apresentando a Rádio Mundial, show musical. Então, no fundo tá tocando, né? No fundo... Aí eu soltei um boi. Aí o cara pulou da cadeira, ele ficou doido. Vou apresentar, não sei o que. Eu disse, pô, esse cara gosta de maluquice. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma loucura aqui nesse programa. Rapaz... Ô, Big Boy, por que você fez tanto sucesso na Guanabara? Você é muito querido pelas moças da Guanabara? Não, acontece o seguinte, eu acho que faltava um programa que mostrasse realmente o que está sendo feito em matéria de música internacional. Agora, não um programa mais
o programa que se interessasse, entende? Eu tenho a paixão pela música pop como você tem a paixão pelo seu programa. Você vai lá buscar o material, eu vou lá buscar os discos, as informações, eu tenho bibliotecas completas. Eu fiz o possível e impossível para entrevistar Elvis Presley em Las Vegas, eu conheço James Brown, John Coltrane, os Rolling Stones, um dos Beatles. Eu tento sempre fazer disso algo de positivo, trazer o que eles estão realmente tocando lá fora em matéria de música pop. E não um programa mais. Eu acho que eu consegui isso, eles me deram esse crédito de confiança. E por isso o programa está na liderança de música jovem e o segundo na Guanabara, graças a Deus, é o público.